tá? Já. Oi, meninos. Professora Ana Matilde, vocês já devem lembrar, espero. Então, hoje o Arthur vai falar para vocês sobre doença renal crônica, que é praticamente o feijão com arroz do nefrologista. Então, quem não souber doença renal crônica, pelo menos, está meio complicada, né? Então, fiquem aqui com o nosso Arthur. E qualquer dúvida, no dia da aula, eu estarei online para tirar as dúvidas de vocês. Até mais. Obrigado, doutora Ana, pelas devidas apresentações. Agora nós vamos iniciar. Só um momento. Bom, vamos falar sobre a doença renal crônica e, no primeiro momento, vamos definir o que é a doença renal crônica, que nada mais é do que uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto por um período maior ou igual a 3 meses, ou uma taxa de filtração glomerular acima de 60 ml por minuto associada a pelo menos a uma evidência de dano renal parenquimatoso. Beleza? Continuando, a DRC é um estágio de disfunção renal persistente, que em geral é secundário a um processo patológico lentamente progressivo. Como vocês já devem saber, esse ponto, as duas principais causas no mundo são hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. A DRC é caracteristicamente, óbvio, pela cronicidade. A faixa etária, sexo e raça pode acometer qualquer uma delas. E existe um período variável de doença para o desenvolvimento da doença renal em fase terminal, que é quando a taxa de filtração glomerular sempre está abaixo de 15 ml por minuto. Na epidemiologia, falando sobre o Brasil, em 2016, cerca de 122 mil pacientes estavam em programas de diálise. Em Manaus, tem mais de 850 pacientes em diálise. E esses pacientes apresentam uma mortalidade 10 a 20 vezes maior do que a população em geral. E é interessante falar que a sobrevida em 5 anos após a terapia renal substitutiva na modalidade de hemodiálise é em torno de 41%, ou seja, valores bem baixos. Aqui a distribuição percentual conforme a faixa etária da terapia substitutiva renal. E aqui o diagnóstico de base dos pacientes em diálise aqui no Brasil. No mundo, o que prevalece é a diabetes mellitus. Aqui no Brasil, segundo o censo, a hipertensão arterial sistêmica. Mas, conjuntamente, as duas são as maiores causas no mundo. Os dados brasileiros, recentemente, têm evoluído para que a DM seja a maior causa no mundo. Mas ainda não há algo para se comprovar realmente isso. Aqui são os fatores de risco para a doença renal crônica em estágio terminal. A idade avançada, o uso de tabaco, a herança familiar, histórico de doença renal crônica familiar, obesidade, cardiopatia, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, que são os dois principais. E o que acontece? Bom, cada doença glomerular vai ter um mecanismo específico de lesão. Como foi visto na aula de doença renal diabética, eu expliquei, tem um próprio mecanismo de lesão. E acontece uma perda progressiva dos néfrons, que vai acabar sobrecarregando os demais, como vocês podem observar nesta imagem. Acontece uma hipertrofia glomerular, e essa hipertrofia e o aumento da filtração por esses néfrons remanescentes vai gerar lesão. Como eu já havia explicado anteriormente, a lesão vai estar nas barreiras de filtração glomerular, tanto o endotério fenestrado, quanto a membrana basal glomerular, quanto o epitélio visceral da cápsula de Bowman, que são os podócitos. Vai ter lesão nas barreiras de filtração glomerular, que vai culminar, em última instância, pela proteinúria, que a proteinúria, como eu já havia falado, ela vai sair por essas barreiras de filtração, que não vai estar filtrando nada, vai cair no sistema tubular, onde vai ser reabsorvida até certo ponto pelas células de túbulo contorcido proximal. Só que a proteína também vai ser tóxica para essas células, que vão acabar produzindo citocinas inflamatórias que vão culminar com a atrofia e fibrose tubular. A gente vai ter uma GES, que é uma glomerulosclerose segmento focal, que em geral vai evoluir para uma glomerulosclerose global difusa, que vai estar acompanhada por fibrose e atrofia do néfron. Como eu falei, fibrose e atrofia de todo o sistema glomerular e tubular, que vai culminar na doença renal em fase terminal.
que é quando necessita da terapia renal substitutiva. É uma pergunta bem pertinente. Será que realizar biópsia nesses pacientes que estão em terapia renal substitutiva vale a pena? Esses pacientes estão realizando hemodiálise ou diálise peritoneal? O que você acha? E existem meios de prevenir ou retardar a instalação da doença renal em fase terminal? Como vocês podem observar na imagem de citologia alegre, existe sim o diagnóstico e a intervenção precoce. A DRC, dependendo da etiologia, tem uma progressão estabelecida. Todo paciente que vier com uma proteinúria acima de 300 miligramas em 24 horas persistente tem um maior risco de desenvolver o DRC. Lembrando que a albuminúria ela é fator de risco cardiovascular independente para esses doentes. O principal aqui, falando basicamente, é o controle pressórico rigoroso, seja com IECA ou com BRA. De preferência, assim, se você não for ver o paciente várias vezes, com BRA, porque o IECA pode dar aquela tosse seca recorrente em até 20% dos pacientes. E também tem uma outra vantagem do BRA. O BRA pode ser administrado apenas uma única vez por dia. Já que são os bloqueadores receptores de angiotensina 2, do tipo AT1, os IECA, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina. O IECA é conhecido como captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, e os BRA, que é o losartana, valsartana, candesartana ou mesartana. E o alvo dessa PA tem que ser, em geral, algumas doenças em determinados estágios variam, mas, em geral, o alvo que eu quero que vocês guardem é esse menor de 130 por 80 milímetros de mercúrio. E o objetivo do uso do IECA-BRA é a redução da proteinúria, independente da redução da pressão arterial. Por quê? O que acontece? O IECA-BRA vai causar uma vasodilatação da arteríola eferente. Se está causando uma vasodilatação da arteríola eferente, significa que a filtração glomerular, que a pressão dentro do glomérulo vai ser reduzida. Com essa redução da pressão intraglomerular, vai haver uma menor passagem de proteína para o sistema tubular, ou seja, uma menor proteinúria, independente da redução da pressão arterial, que já são dois marcadores benéficos para esses pacientes. É também interessante ressaltar que vai alterar a capacidade de autorregulação do fluxo renal. Como eu falei, vai vasodilatar a arteríola eferente. Então, é normal que no começo do tratamento exista uma queda inicial da taxa de filtração, que ela tende a se estabilizar e voltar a níveis parecidos ou iguais aos anteriores da introdução destes medicamentos. Outro fato deve ser relevado, a taxa de filtração ela pode cair em torno de 30% a 25% no começo, depois se estabiliza e volta a aumentar novamente. Tem também outros fatores que podem ser controlados, como a dislipidemia, lembrando que todo paciente com doença renal crônica, ele pela diretriz caracterizado como alto risco cardiovascular, então a meta GLDL dele tem que ser menor que 70. O tabagismo, obviamente, diabetes mellitus, tem que ter um controle glicêmico rigoroso e a obesidade também. Aqui a gente tem o estadiamento da doença renal crônica. Isso aqui tem que estar medular em vocês. Quem não souber estadiar de cabeça, infelizmente vai estar reprovado na disciplina de nefrologia. A gente tem o estágio G1, que é quando a taxa de filtração está acima de 90. O G2, quando está entre 60 e 89. O G3, que é subdividido em 3A e 3B. O 3A é 45 a 59, o 3B 30 a 44, o G4 15 a 29 e o G5, que é a falha da função renal, já é abaixo de 15. No G4 tem o início dos sintomas urânicos iniciais, mas a gente já pode perceber outras modificações já no estágio 3, como, por exemplo, já anemia, hiperfosfatemia, o hiperfalha secundário já pode estar presente em estágios mais iniciais da DRC. A uremia grave ela aparece quando já se encontra na taxa de filtração do G5. Continuando aqui os aspectos fisiopatológicos da DRC, a gente tem esta imagem de Darco, que é a função de filtro, a função endócrina e o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico. A função de filtro são as toxinas urêmicas, que são derivadas dos compostos proteicos, né? Vão ser metabolizados a aminoácidos, vai virar amônia, e no fígado vai ser convertida em ureia. Também tem as outras substâncias urêmicas, não só a ureia. A função endócrina, que é pela secreção da conversão da secreção da eritropoetina,
e da conversão da vitamina D inativa em vitamina D ativa, o equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, tudo isso é função do rim normal, vocês já sabem disso. E se vocês sabem a função de um rim, vocês vão saber o que esperar se esse rim parar de funcionar, beleza? Então, com essa imagem de Dark, fique bem característico na mente de vocês. Agora a gente vai falar rapidamente sobre os aspectos clínicos da síndrome urêmica. Desequilíbrio hidroeletrolítico, que é o balanço do sódio. A gente vai ter inicialmente um aumento da ingestão, que vai gerar um aumento, uma expansão do volume extracelular, que vai ocorrer uma menor reabsorção e maior excreção de sódio, beleza? A retenção universal de sódio ela pode ser caracterizada como estado hipervolêmico, óbvio. Isso é mais frequente quando a taxa de filtração ela cai para níveis abaixo de 10 ml por minuto. A consequência do estágio hipervolêmico, como você pode observar no exame físico, vai ter a presença de B3, esteatotrombose em bases, vai ter sumédio até em ápices pulmonares, vai ter turgência patológica de jugular, vai ter hepatomegalia, vai ter edema das partes pendentes de gravidade, como principalmente membros inferiores, e uma hipertensão arterial sistêmica volume dependente, ou seja, está retendo volume. E se a hipervolemia piorar subitamente, você pode pensar o que pode acontecer? Pode acontecer simplesmente edema agudo de pulmão. O coração não vai aguentar a sobrecarga volêmica e esse líquido vai extravasar pelos alvéolos e vai gerar um edema agudo de pulmão. Como aqui a gente pode ver a imagem de uma pessoa com edema agudo de pulmão, no caso, Geoffrey Parafian. Agora, o balanço do potássio. No potássio, a gente tem uma reabsorção e secreção tubular dele. A gente vai ocorrer um aumento da secreção tubular e excreção pelo néfron funcionante. Isso até um certo limite. Alguém vai atrapalhar essa excreção pelo néfron funcionante? O que vocês acham? Aí para vocês pensarem. O balanço do potássio é extremamente importante você verificar o débito urinário. É óbvio que os olíguricos ou anúricos com certeza vão ter uma tendência de reter mais potássio, de fazer hipercalemias. E o paciente urêmico ele não tolera sobrecarga aguda de potássio. Por quê? Porque as substâncias urêmicas elas vão inativar a bomba de sódio e potássio celular. E aí, o nosso primeiro mecanismo para controle da hipercalemia não vai estar funcionante, ou seja, as células não vão conseguir tamponar esse potássio diante de uma sobrecarga aguda, que pode ser também, principalmente por transfusão sanguínea, porque essas bolsas contêm muito potássio, o paciente não aguenta. O paciente urêmico, ele há uma retenção universal de potássio quando a taxa de filtração está abaixo de valor de 5 a 10 ml por minuto. Aqui eu coloquei uma foto de urina bem bonitinha. Agora, o balanço da água. Existe a capacidade de concentração de diluição dos rins é progressivamente perdida. Há muita iniquidade. O balanço hídrico é mantido quando a taxa de filtração está até nível de até nível de 10 ml por minuto, e um consumo de 2 litros por dia já é o suficiente para ter retenção, que pode desencadear aqueles fatores que eu falei já sobre a hipervolemia. Os mais temíveis, como eu já havia falado, de hipertensão arterial sistêmica e edema agudo de pulmão. Agora, o balanço do hidrogênio. O hidrogênio, ele é pisciano. Então, ele só pode ser excretado de mãos dadas com alguém. Então, com quem ele vai ser excretado? Quando ele é ligado a uma base urinária. Quem é a principal base urinária? Muito bem. A amônia, que vai ser lá produzida nos túbulos contorcidos proximais, vai se ligar ao hidrogênio, formar o íon amônio e ser desprezado na urina. Cerca de 2/3 do hidrogênio é desprezado dessa forma. Mas eu pergunto, qual a progressão da doença renal crônica? Do túbulo. Né? Aí o equilíbrio de ácido básico é mantido com taxa de filtração glomerular até em torno de 20 ml por minuto, mas já abaixo de 30 a gente já pode verificar alguma acidose. Inicialmente, essa acidose metabólica ela é hiperclorêmica, porque vai ter uma retenção de hidrogênio e uma diminuição da síntese do bicarbonato. E quando chega a nível de 10 ml por minuto, a acidose metabólica se torna com anion gap aumentado. Por quê? Porque vai ter o metabolismo proteico e vai surgir o ânion do sulfato. E aí, esse ânion vai promover o aumento do anion gap. Ou seja, não vai ser uma acidose só à custa do aumento do hidrogênio e redução do bicarbonato. E quais são os problemas da acidose? A aceleração do catabolismo proteico e a desmineralização óssea, porque os íons gramáticos precisam ser tamponados. Se as defesas do cérebro não estão funcionantes, e se o sistema de excreção dele não vai estar funcionante,
ele vai tamponar no osso e vai promover a desmineralização óssea, beleza? Aqui está alguns sinais e sintomas da acidose metabólica. Normalmente os sintomas não são muito agudos, porque esses pacientes possuem vários mecanismos de autorregulação. Em situações agudas a gente vai observar mais na lesão renal aguda, óbvio. Beleza? Agora, distúrbio mineral e ósseo, também conhecido como DMO. Bom, até a taxa de filtração em torno de 25 ml por minuto, a gente consegue ter uma excreção razoável de fósforo. O fósforo é principalmente excretado pela via urinária mesmo. O excesso de fósforo ele vai inibir uma alfa-hidroxilase, que é aquela enzima produzida no tubo contorcido proximal que vai converter a 25-hidroxivitamina D em 24-25-hidroxivitamina D, ou seja, que vai converter em calcitriol, que é a vitamina D ativa. Se tem excesso de fósforo, vai inibir e não vai ter calcitriol. Se não tem calcitriol, vai diminuir o cálcio do cérebro, porque diminui a absorção intestinal do cálcio. Beleza? E aí a gente vai ter vários fatores culminando pelo temível, pelo temível hiperparatiroidismo secundário. Quais são os fatores? A hipocalcemia, que a pessoa já em doença renal crônica tem uma menor atividade dos receptores de cálcio. E a hipocalcemia intensifica essa secreção do PTH. A hiperfosfatemia, que por si só já estimula o PTH, porque vai ter uma ação tubular para tentar excretar esse fósforo, tentar promover uma fosfatura, e a hipovitaminose D. E o calcitriol não vai estar em níveis suficientemente adequados para ativar o receptor dependente de vitamina D. Tudo isso vai culminar com o aumento do PTH. O PTH, que além de ele também pode ser uma substância urêmica, ele pode ser promover prurido cutâneo e ele também vai promover uma desmineralização óssea. Vai ter uma maior atividade osteoclástica com reabsorção do cálcio nos ossos, para tentar aumentar o cálcio na corrente sanguínea. Beleza, hiperfosfatemia, aí vai tentar aumentar o cálcio na corrente sanguínea, vai promover calcificação vascular, que é algo terrível, tenebroso para o renal crônico, assim como para qualquer outra pessoa. Que a gente tem a imagem das paratireoides, que são 4 glândulas que ficam atrás da tireoide. E a gente tem os resultados, que é uma osteodistrofia renal, doença óssea renal, e deposição de cálcio e fosfato em locais ectópicos, como a gente pode ver aqui, até na conjuntiva, nas articulações. E essa imagem aqui do meio mostra uma calcificação acentuada em aorta, em artérias renais e em artérias ilíacas, tá? Que é a evidência. Tudo isso branquinho é calcificação. Aqui as manifestações clínicas. A gente tem a neurológicas como irritabilidade, tremores, retenção de memória, eles ficam meio lesados mesmo, sonolência, como eu botei a imagem de glicose para lembrar vocês. Pode até gerar coma e morte por edema cerebral. Pode ter também formigamento e queimação nos inferiores, soluço por irritação no nervo crênico, fraqueza muscular, câimbras e síndrome das pernas inquietas, elas não param de mexer. As cardiovasculares e pulmonares, como eu já falei, a hipertensão arterial sistêmica, pode ter derrame pericárdico, porque os vasos pericárdicos eles vão estar bastante inflamados e também ocorre uma vasodilatação e vai ter extravasamento de líquido para o pericárdio, causando um derrame pericárdico, que também pode gerar, em última instância, o tamponamento cardíaco. Nível tamponamento cardíaco. A gente tem edema, como eu falei, principalmente membros superiores, edema agudo de pulmão, derrame pleural. A gente tem uma aterosclerose acentuada, lembrar da relação do cálcio e fósforo. Mesmo o fósforo alto e o cálcio baixo, eles vão acabar se ligando, promovendo essa calcificação vascular. E, por último, tamponamento cardíaco, que eu já havia falado. As manifestações clínicas gastrointestinais têm o hálito urêmico, aquele hálito que você sentiu por perto, mesmo de longe, você nunca mais vai esquecer. É um hálito terrível. Anorexia, náuseas e vômitos, gastrites, constipação intestinal. A constipação intestinal que é terrível. Nesses pacientes, a excreção normal de potássio na pessoa é até 10% pela via intestinal. Nesses pacientes que estão em DRC, a excreção pode aumentar em valores até 40% do potássio excretado, seja pela via intestinal, seja pelas redes. Uma constipação pode induzir, sim, uma hipercalemia nesse paciente. Então, olho vivo nisso também. A gente tem manifestações dermatológicas, prurido, impregnação do PTH na mão, prurido, a pele seca, atividade úmida das glândulas sebáceas e sudoríparas,
A gente tem as equimoses, lembrar da disfunção da coagulação, que também está presente nesses pacientes com DRC, tanto da hemostasia primária quanto da hemostasia secundária, e calcificação de estrófilos. Aqui, como vocês podem ver uma imagem de Dark, o Jonas antes e depois da DRC. Olha como o rosto dele ficou terrível. A DRC faz isso com a pessoa envelhece muito, 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 muito. Terrível para cá, não recomendo. A gente tem as manifestações hormonais, como hiperglicemia, mas também pode ter hipoglicemia. A gente tem hiperglicemia, a gente pode ter distúrbios da função sexual, infertilidade, amenorreia, menorragia e galactorreia. E as manifestações hematológicas. A principal delas, são duas principais, a anemia não normocítica em estágios iniciais, que vai acabar evoluindo para uma microcítica, provavelmente. A hemorragia, pela disfunção que eu já havia falado, e a redução da função linfocitária, alteração da quimiotaxia dos neutrófilos, beleza? Aqui uma imagem de um paciente com DRC todo ensanguentado, que é o Michael Langdon. Para quem viu a 8ª temporada de AHH, vai saber do que eu estou falando. Aqui, a fisiopatologia da anemia da DRC, que consiste em diminuição da produção de eritropoetina, que vai ser produzida pelas células do tubo contorcido proximal também, vão produzir eritropoetina, que vai estimular a eritropoiese. Tem uma redução, é o principal fator implicado nessa anemia. Outros fatores: a perda constante de sangue, por exemplo, laboratoriais, ela pode estar presente em hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa, em cirróticos. O estado inflamatório do doente com DRC faz com que o fígado produza maior nível de epsidina. Essa epsidina vai se ligar à ferroportina, que é o transportador que fica lá na membrana basolateral dos enterócitos. E aí, como ela vai se ligar, ela não vai absorver, ela não usa a perlocação do ferro intestinal para dentro do corpo, que vai estar preso, e então não vai sair normalmente sem ser reabsorvido. Então a gente vai ver que tem uma ferropenia aqui. Então é por isso que a gente não gosta de dar ferro oral para esses pacientes com DRC? Sim, é por isso que não faz ferro oral para esses pacientes, porque não adianta. Além da mucosa estar edemaciada, vai ter essa questão da ligação da epsidina com o receptor da ferroportina. Beleza? Deixa eu ver o que mais. Basicamente isso. Então, o ferro, quando for reposto nesses pacientes, tem que ser de forma parenteral e tem que estar excluso qualquer anemia, qualquer infecção, porque infecção adora ferro. Então, exclua. E agora, terminando, falando rapidamente sobre o tratamento. O tratamento envolve os parâmetros conservador, o dialítico ou o transplante renal. Os dois últimos que se caracterizam pela terapia renal substitutiva, que já venho falando já algumas aulas. E o dialítico pode ser tanto por hemodiálise como diálise peritoneal. Aqui no nosso estado, a imensa e esmagadora maioria é feita pela terapia renal substitutiva na modalidade da hemodiálise. O conservador tem alguns objetivos, que é retardar a progressão da doença renal, tem que melhorar a sintomatologia da doença e preservar a qualidade de vida. Tentar evitar realmente essa progressão da DRC. Aí a gente vai dividir a abordagem do paciente DRC em estágios. Estágios 1 a 4, que é quando a taxa de filtração glomerular cai até abaixo, até em torno de 15 ml por minuto. E a abordagem do paciente com DRC no estágio 5. Bom, o primeiro passo, abandono do tabagismo. Esse é o primeiro passo. O paciente tem que abandonar o tabagismo. Mudança de estilo de vida e fazer a vacinação, tanto para hepatite A, B quanto pneumococo. Tem que ter uma adequada ingesta calórica de 35 quilocalorias, 30 a 35 quilocalorias por quilograma por dia. E tem que ter uma restrição de alimentos de sódio, fosfato e potássio. Tem que fazer a ingesta preferencialmente de proteínas de alto valor biológico. Não é para sair comprando salsicha de frango, pelo amor de Deus. Não faça isso. A gente vai ter um controle da PA e da proteinúria, como eu já havia falado. A preferência é para usar IECA ou BRA. Monitorar a PA, a creatinina e o potássio, que essas drogas podem reter potássio. Tem que ter cuidado em estágios mais avançados da doença renal crônica, especialmente quando esses pacientes são oligúricos ou anúricos. O efeito antihipertensivo sistêmico, redução da hipertensão glomerular, como eu já falei, com propriedade antiproliferativa.
E custe o que custar, obtenha um alvo pressórico menor que 130 por 80 mil de mercúrio, na maioria absoluta dos pacientes. Beleza? Nem que tenha que ser utilizado outros antipertensivos, como os bloqueadores canais de cálcio, especialmente o alodipina ou o ifedipina. A gente não costuma usar o verapamil de utiazem, no caso para controle pressórico. Os agonistas de ação central, como a clonidina, os vasodilatadores diretos, que a gente usa muito, que é a hidralazina e o minoxidil. Beta-bloqueadores também é utilizado, principalmente quando o paciente tem insuficiência cardíaca congestiva. Se o paciente tiver insuficiência cardíaca congestiva, DPOC e DRC, a gente vai preferir o bisoprolol, ele é mais beta-seletivo, tem menor chance de fazer vasoespasmo, e o pior de todos é o carvedilol, para quem tem DPOC, faz vasoespasmo mesmo, que é pneumopatia, na verdade. E os antagonistas da aldosterona podem ser utilizados também para controle pressórico. O antagonista da aldosterona que a gente tem atualmente aqui no Brasil é a espironolactona, que é o Dactone. Aí, continuando, como vocês devem ter visto, o controle glicêmico deve ser rigoroso. Nessa imagem do Gudra, onde está inibidores da glucosidase, finge que isso não existe, tá? Como eu já falei, se a classe não presta, é como se tivesse insulina. Eu esqueci de editar isso aqui. A gente tem os inibidores da DPP-4, como a alogliptina, a vilogliptina, a sitagliptina. A gente tem a metformina, que é a nossa única bigonida. Lembrar que a gente pode iniciar a metformina até níveis de 45 ml por minuto e a gente pode mantê-la até níveis de 30 ml por minuto. Abaixo disso, tira a metformina, que ela só vai complicar a tua vida. Os inibidores da DPP-4, em geral, precisam de ajuste de dose. Aqui não precisa de ajuste, é a linagliptina, que é o conhecido como Tridental. Os análogos do GLP-1 podem ser utilizados até 30 ml por minuto, assim, por segurança. Abaixo disso, não existem estudos com mostrando grande vantagem para essa população, que é a liraglutida, a saxenda ou victosa. As glitazonas, que são as tiazolidinedionas, que é representada pela pioglitazona, que também é um sensibilizador, só que mais periférico, ele vai atuar a nível de tecido adiposo e musculatura estriada esquelética, principalmente. A gente tem as sulfonilureias antigas e boas, elas precisam sim de ajuste. Cuidado com elas, que elas podem induzir hipoglicemia nesses pacientes. Lembrado que eu falei, com a progressão da doença renal crônica, a gente tem uma enzimazinha produzida também pela célula do glucotossídeo proximal. Qual é ela? Tempo, enquanto eu tomo um pouco de café. Muito bem, a insulinase. Como a insulinase vai estar em menores níveis sérios, não vai ter a metabolização adequada da insulina. Se não tem a metabolização adequada da insulina, a insulina endógena ou exógena desse paciente vai circular por mais tempo e vai predispor para a glicemia. Muitos pacientes podem chegar com você e dizer: ai, doutor, eu estou melhor da diabetes. Eu estou fazendo hipoglicemia, tive que suspender meus medicamentos. Mas não, infelizmente não é isso. A pessoa não está melhorando diabetes, ela está piorando e bastante. As sulfonilureias, a melhor que a gente pode utilizar nesse meio é a gliclazida, que é o diamicron. Não utilizar glibenclamida não é seguro abaixo de 30 ml por minuto. A meperidona também é uma droga mais antiga, não é muito segura. A gente tem os inibidores da CGLT2, como eu falei naquela aula, eles ajudam na aula de doença renal do diabetes, elas ajudam a evitar a progressão da doença renal crônica do diabetes, por aquele mecanismo já citado, e vai diminuir a pressão intraglomerular, reduzindo a proteína, vai ter um benefício cardiovascular avançado, reduzindo a pressão arterial sistólica, principalmente, vai melhorar a função do endotélio, vai diminuir o risco de internação cardiovascular em pacientes com ICC e diabetes, de preferência utilizar o inibidor da CGLT2, principalmente, preferencialmente o Jardiance, que é a empaglifosina. Existem três, né? A canaglifosina, a EMPA e a DAPA. A canaglifosina a gente praticamente não usa aqui no Brasil, apesar de ser relativamente mais utilizada nos Estados Unidos. A gente usa mais a DAPA e a EMPA. E as glenidas, que estão representadas aqui pelo Salanense, mas não use não, elas não são muito boas não. Melhor não usar. Aí a abordagem da anemia, quando a gente vai iniciar? Bom, a diretriz é bastante clara quanto a isso. A hemoglobina tem que estar abaixo de 10 e o hematócrito abaixo de 30.
a gente vai primeiramente fazer o estudo do ferro. Como é que se faz o estudo do ferro? Se vocês escreverem estudo do ferro no exame, não vai vir adequadamente. Tem que ser ferro cérebro, ferritina, tibique com saturação de transferina. Tudo isso para ser avaliado ou não a suplementação do ferro. E aí fazer o sulfato ferroso, fazer ferro, porém ferro parenteral, que é noripurum. A sacarato de hidróxido de ferro é parenteral, beleza? Vocês, quando se formarem, muitos SPAs vão se pegar apenas. Tem gente que vai nos SPA só para repetir a prescrição para tomar essa medicação, que é o ferro endovenoso. Lembrar que é diluída 100 ml de soro fisiológico e correr em torno de 1 hora, porque antes pode fazer algum efeito, tipo náusea. A gente usa também a administração de eritropoetina recombinante, que é alfa-epoetina ou análogo. No Brasil, a gente usa mesmo a eritropoetina recombinante. A gente pode usar uma dose de 150 unidades por quilo por semana, dividida em 2 a 3 doses. Muita gente começa com menos, começa de 60 e vai titulando para níveis maiores. Então é interessante, níveis de hemoglobina muito elevados para essa população. O risco de eventos cardioembólicos é mais alto. Acredite se chegar no nível acima de 13. A Cardio recomenda que a hemoglobina desses pacientes esteja entre 9,5 e 11,5. De preferência, deixar ali entre 10,5 e 11,5, né? Mais superior, porque se deixar inferior, qualquer sangramento pode diminuir muito essa hemoglobina. Aqui, a dislipidemia. Lembrar que o risco cardiovascular no DRC é elevado, a meta de LDL, como eu já falei, não vou repetir, e fazer o uso preferencialmente das estatinas. Óbvio que sempre procurar para iniciar na dose correta com base na taxa de pressão glomerular, senão vai ser muito ruim para esses pacientes. As estatinas, quem são? Vocês viram o caso do período passado. Então, estão craques. Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, itavastatina, e destas, a única que não precisa de ajuste renal é a atorvastatina. Você pode iniciar com qualquer dose. A acidose, a gente repõe o bicarbonato na forma de bicarbonato de sódio. Eu, particularmente, prefiro que aquela, né? Prefiro que eles manipulem na farmácia de manipulação mesmo, que comprem aquele pozinho. Principalmente quando o BIC está abaixo de 20 mEq por litro, a gente tenta deixar na faixa de 22 a 24. Acima de 26 já tem indício de maior mortalidade. Os agentes nefrotóxicos, óbvio, tem que ser evitados. Os antibióticos, os aminoglucosídeos são bastante nefrotóxicos, como a gente já viu. Eles podem induzir lesão renal aguda e agravar a DRC, obviamente. Os anti-inflamatórios, os AINES, hormonais, não faça. O paciente que adora isso, o ortopedista adora passar isso, mas pelo amor de Deus, tá? Você pode acabar com o rim dessa pessoa. Pode dar a última pá de areia na sepultura do rim dessa pessoa. E cuidado também com o contraste radiológico. O balanço hídrico deve-se limitar à restrição hídrica no tratamento conservador se houver edema. Observar, sempre controlar a questão da diurese, quanto bebe. Óbvio que se urinar menos, vai ter que beber menos. E o uso de diuréticos para manejar esse controle volêmico do paciente. Pode fazer doses mais altas de furosemida. Na doença mineral óssea, a gente pode usar quelantes de fosfato na dieta, que é quando principalmente tem a hiperfosfatemia. Os principais que existem hoje no Brasil é o sevelamer e o carbonato de cálcio. A gente aqui no Amazonas é agraciado e tem o sevelamer, que é um quelante de fósforo que vai se ligar ao fósforo intestinal e vai ser excretado, ou seja, o fósforo não diminui na corrente sanguínea, por isso que ele é administrado após as refeições, principalmente após as 3 grandes refeições, assim como o carbonato de cálcio. Mas o carbonato de cálcio tem uma coisa meio maléfica nele, né? Olha o nome, carbonato de cálcio. Muito bem. Ou seja, eu estou dando mais cálcio para esse paciente, e os pacientes que foram tratados com carbonato de cálcio em comparação com o sevelamer, eles apresentam maior incidência de risco cardiovascular, de eventos cardiovasculares adversos, uma maior incidência de calcificações vasculares. A gente pode usar também o paricalcitol, o análogo da vitamina D. Óbvio que jamais deve ser feito para corrigir valores de vitamina D. Ele é feito para correção do hiperparatiroidismo secundário, para reduzir os níveis de PTH, que vocês têm que saber os valores na DRC. Então, pesquisem isso.
Pode ser usado o calciferol, calciferol para repouso do estoque de vitamina D, que é verificado pela 25-hidroxivitamina D, que esses são o estoque, ou seja, não usar calciferol para repor vitamina D. Pelo amor de Deus, isso é mais que errado, é burrice. O uso do Cinacalcet pode ser utilizado, ele tem mais estudos em pacientes em terapia renal substitutiva, principalmente na hemodiálise, é um cálcio mimético, é um ativador dos canais, dos ativadores de canais de cálcio da paratireoide, eles estão reduzidos na doença renal crônica, e naqueles que não se resolvem com nada disso que eu falei, tem que partir para a paratireoidectomia, que são aqueles refratários ao tratamento. Aí, a abordagem do paciente com doença renal crônica nos estágios 4 e 5. Bem, aqui a gente vê a imagem do Pikachu chorando, então é uma coisa mais triste. Quando você vai levar um paciente e sua família para a terapia renal substitutiva ou cuidados conservadores, a partir de qual momento é o ideal? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual o melhor método de terapia renal substitutiva? A hemodiálise é melhor que a peritoneal é melhor que a hemodiálise? Você também tem o transplante renal, será que não é melhor? E quando iniciar a terapia renal substitutiva? E mais uma pergunta para vocês pesquisarem. Qual o melhor acesso para fazer hemodiálise? E qual os acessos que a gente pode escolher numa hemodiálise de emergência? Então, foi essa aula que eu gostaria de dar. Obrigado pela atenção de todos. Aqui a gente para a apresentação, né? Interromper a gravação. Interromper a gravação.